boa noite. Aqui é a pastora Sandra falando. Vamos a mais um áudio, dando continuidade na nossa campanha, né? Que se encerra, na verdade, amanhã, falando sobre oração. Então, eu quero ler um texto com vocês lá de Marcos 14:38, onde a palavra do Senhor é um versículo que diz assim, ó. Quando Jesus estava, que ele tinha ido para o Getsêmani, e ele disse aos discípulos, né? Vamos, tipo, Marcos, vamos ler ali o 14 do 32. Diz assim, ó. Vou ler para vocês. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós precisamos estar alerta e manter o autocontrole. Um dos ensinamentos mais importantes que o soldado recebe em seu treinamento diz respeito a manter-se alerta. Ele deve estar sempre vigilante contra qualquer ataque do inimigo. Se falhar nesse objetivo, a tropa pode sofrer grande derrota ou até mesmo ser destruída. Como cristão, devemos estar sempre alertas, não podemos permitir que o inimigo nos apanhe de surpresa. Jesus nos instruiu a vigiar e a orar. Pedro também chamou a atenção dos cristãos do primeiro século a esse respeito. Recebemos a ordem de vigiar e orar, de usar a oração como arma ofensiva nas batalhas que enfrentamos. E não apenas isso, Deus nos conclama a vigiar e a orar por nossos irmãos que compõem o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, após advertir os crentes de Éfeso a vestirem a armadura de Deus, relaciona as muitas peças dessa vestimenta e conclui: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Está lá em Efésios 6,18. Devemos utilizar a oração como arma ofensiva e permanecer alerta, orando sem cessar, intercedendo continuamente por nossos companheiros nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Brasil, Trindade, Tobago, Filipinas, África do Sul, em todas as nações da Terra. Eu citei algumas aqui, mas analisem vocês se a gente pega um mapa, se a gente fosse fazer isso, né? De pegar um mapa para ler por todos os lugares. Não podemos assumir essa responsabilidade de maneira desmanzelada. Na condição de soldados celestiais, orar por nossos irmãos não é uma opção, e sim uma exigência.
Muitos cristãos dependem de nossas orações. Eles colocam em risco o emprego, a família, a vida pela causa do Evangelho. Alguns soldados têm sido feridos, outros estão cansados, pensando em desistir. Precisamos fortalecê-los com as nossas orações. Alguns crentes arriscam a vida em nações assoladas por guerras e disputas políticas. Existem recém-convertidos que ainda estão em prisões. Eles são prisioneiros nas fortalezas do medo, do ódio, da perversão sexual, erigidas pelo inimigo. Eles precisam ser sustentados com nossas orações. Deus pode estar chamando você para ser um vigia espiritual, alguém que dedique a vida à intercessão, que permaneça de joelhos perante Deus em jejum e oração, que seja capaz de discernir no espírito como onde e como o inimigo irá atacar. Então, à medida que o Senhor lhe revelar os planos de Satanás, você poderá advertir o povo de Deus sobre a iminência da batalha. Como vigia espiritual, você estará perante o Senhor continuamente, orando a favor do seu povo, lembrando as promessas divinas até que elas se cumpram. Deus disse por meio de Isaías: Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. O Espírito de Deus está levantando cristãos que sabem como usar a arma poderosa da oração de maneira ofensiva para derrubar as fortalezas de Satanás e liberar o poder de Deus em todas as nações da terra. Deus concedeu-nos uma arma poderosa, mas devemos dedicar tempo para a edificação de nosso relacionamento com Cristo. É preciso consumar a união espiritual com Ele, alcançar o pleno conhecimento de Sua pessoa, permitir que Ele revele a Sua vontade a nós e discernir no Espírito o que Ele deseja que digamos e façamos. Temos ainda de estar preparados para a batalha contra o inimigo, orando de maneira ofensiva. Tomemos posição contra Satanás antes de sermos lançados no calor da batalha. Humilhemo-nos na presença do Senhor por meio da oração e do jejum. Por fim, devemos deixar que Deus seja a nossa força, em vez de confiar em nossa capacidade. Vigiemos e oremos por nossos companheiros de luta. Perseveremos em oração. Continuemos a interceder no Espírito por nossos irmãos de todas as nações da terra. Precisamos discernir a estratégia do inimigo antes que ele ataque. Neutralizemos o inimigo e liberemos o poder de Deus. Amados, que nós possamos entender que arma poderosa que o Senhor nos deu, né? Ele nos concedeu uma arma poderosa, mas devemos dedicar tempo para a edificação de nosso relacionamento com Cristo, sabe? Então não adianta. Nós queremos poder se nós não gastarmos tempo em oração. Nós não vamos conseguir nos levantar com poder da maneira que o Senhor quer nos usar. Você já pensou que tremendo quando você começar a se dedicar tempo ao Senhor e é, Ele começar usar você quando você começar a jejuar e orar para que você seja capaz de discernir no Espírito como e onde o inimigo vai agir, vai atacar. Deus começar a revelar a estratégia para nós, nos usando com poder, sabe? Você falando e as coisas acontecendo e a gente ganhando almas para Jesus.
Então, eu percebo assim, ó, que é relacionamento, gente. E não existe relacionamento que sobreviva a 5 minutinhos por dia. Não existe relacionamento que vai ter intimidade, que vai se aprofundar com apenas 15 minutinhos por dia. Sabe? Jejum uma vez por semana. Sabe, se nós formos comparar a intensidade da nossa busca por Deus, se você for comparar com um vício que você tenha, sei lá, sabe, talvez você trabalhe, sua vida é corrida, mas nós não deixamos de comer, nós temos os nossos a nossa rotina, né, nós temos os nossos costumes, o que que nós temos aberto mão pelo prazer de estar na presença de Jesus. Nós queremos que Jesus nos abençoe e faça por nós, mas nós não queremos sacrificar tempo, nós não queremos sacrificar horas na internet, nós não queremos sacrificar para estar na presença do Senhor. Então nós precisamos voltar ao primeiro amor e não falar mais de nós no passado. Ah, eu era, eu fazia, que nós possamos hoje nos despertar e nos levantar, porque a nossa carne quer cama, a nossa carne quer os prazeres carnal, a nossa carne quer pecar. Nós precisamos nos fortalecer no espírito e obedecer e nos atentar pelo alerta que Jesus disse: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, jejuar e orar é para fortalecimento espiritual. Que Deus abençoe a sua vida, um bom descanso na paz do Senhor.